Oi, queridos. Então, continuando nossos estudos sobre os heróis da fé, né? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial. Em Hebreus 11 fala que quem direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Em cima dessa passagem, a gente vai falar sobre Jefité, que foi um herói da fé. A Bíblia cita esse homem e como herói da fé que realmente ele enfrentou gigantes, ele enfrentou os inimigos, ele enfrentou batalhas e ele saiu mais do que vencedor. Não só batalhas externas, mas batalhas internas também que ele passou. Então, o que a gente pode falar de Jefité? Jefité a gente pode dizer que ele é um vencedor. E podemos dizer também, no momento da vida dele, que a gente vai ver aqui, que ele precisava, e é importante a gente ver hoje, da importância de conhecer a palavra em certos momentos da nossa vida. E quem foi Jefité? Jefité, ele foi filho de Gileade e uma prostituta pagã. Foi rejeitado e deserdado pelos filhos legítimos de seu pai. Seu nome significa Deus abre. E o que a gente pode ver da vida desse homem? Imagina, naquele tempo, né, a importância dos filhos legítimos, ele vem de um relacionamento extraconjugal do seu pai e o pai traz essa criança para ser criado dentro da casa dele. Então, em Juízes, no capítulo 11 e no capítulo 12, de 1 a 7, fala da história desse homem, que durante 6 anos ele foi juiz em Israel. E como foi o começo da história dele, né? Vocês vão estar vendo, acompanhando. Como que foi esse começo? Primeiro, ele superou um começo difícil. Por que esse começo foi difícil para Jefité? Seu pai pecou e ele, como fruto desse pecado, sofreu as consequências. Ele não teve honra na sua casa, foi marginalizado pelos seus irmãos e pela sociedade. A gente sabe o que é estar à margem da sociedade, como é difícil não ser aceito, às vezes, numa família. E nós sabemos que, muitas vezes, nós julgamos o outro pela história. Talvez Jefité, com todo o nosso olhar, hoje, a gente poderia não estar vendo esse como o herói da fé. Mas ele foi escolhido, né, para estar nesse rol de heróis da fé. Então ele não teve honra, foi uma coisa ruim. Ele não tinha casa, porque ele foi expulso da casa dos seus pais, porque o que a gente percebe era que o pai não tinha controle nem sobre os irmãos, né? Então teve ali um conflito familiar e ele teve que sair dessa casa porque não tinha clima para ele dentro dessa casa. Os irmãos literalmente o expulsaram. E quando ele sai dessa casa, ele foi encontrar com pessoas que não eram boas companhias. Ele ficou à deriva no mundo, né? Então, quando ele vai para Tobi, ele se junta com homens levianos, homens marginalizados, né? E a gente pode ver também que Davi também passou por isso, né? Quando Davi se juntou com homens endividados, largados, homens totalmente diferentes de tudo, né? Então, quando a gente fala desse marginalizado, talvez hoje a nossa ideia de marginalizado seria uma outra coisa, pelas ruas, realmente usando drogas, perdido. Esses aqui também, segundo os estudos, eram pessoas que roubavam caravanas, né? Pessoas que realmente não tinham uma índole muito boa. E aí ele se torna fugitivo e rejeitado, mas escolhido para liderar. Por quê? Quando os amonitas pelejaram contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité. No capítulo 11, a gente vai ler sobre isso. E nos versículos 5 e 6, eles falam, vem ser cabeça sobre nós. O que a gente pode ver disso? Jefité, depois de ser
escorraçado da casa, pela sociedade, pelos irmãos, que estava largado, só que todos começaram a ouvir as vitórias que ele estava tendo. E aí o que eles foram? Foram lá, atrás de Jefté, para que ele estivesse juiz sobre Israel. E como que o mundo dá volta, né? Eu até coloquei, eu achei isso aqui interessante. Depois de ser regulado e expulso, ele é chamado para liderar. A forma dele é com guerreiro de valor. Então, o que a gente vê é que Deus honra, né? Quando Deus tem um propósito, Deus vai honrar. Então, ele teve uma história difícil, ele teve um começo difícil, mas ele foi honrado. Ele foi honrado quando foram buscar, né? E Jefté também talvez com algo assim, uma vontade de que fosse diferente realmente a vida dele, não pode nem falar de uma ambição sadia, não sei, algo assim. O que ele fala? Ele fala, vocês querem que eu vá liderar o povo? Então vamos fazer uma aliança. Isso aí vai ter que ser contrato, vai ser uma coisa assim entre eu e vocês. E ele, como José, né? Deus fez isso. José também passou por isso com seus irmãos. E aí Jefté também é honrado. Ele vem, mas como lugar de líder, ele vem como no lugar de liderança para aquele povo, né? José passou por isso quando ele se tornou imperador lá do Egito e ele realmente começou a governou o Egito e ainda abençoou, ainda reconheceu que aquilo que é ruim que os irmãos fizeram serviu de bênção não só para ele, mas para toda a família dele, para toda a sua descendência, né? E aí, que Jefté fala em Juízes 11? Ele pediu para ser cabeça. Em Mispa foi onde teve esse local da aliança, do pacto entre Jefté e os anciões. A partir dos versículos 12, Jefté começa uma negociação diplomática com os amonitas. No versículo 7 ele diz, o Senhor é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. No versículo 29 ele diz, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele saiu para vencer os amonitas. Então o que acontece? Ele é chamado para liderar o povo, para julgar o povo, para ser juiz e para enfrentar os amonitas, inimigos do povo de Israel. E aí, o que a gente pode ver aqui, Jefté era um líder impulsivo, né? Porque no versículo 30, né, Deus não tinha pedido nada para ele. Deus não tinha falado nada, só tinha falado, ele ia enfrentar, ele ia vencer, porque o Senhor era com ele. Mas, por ele não ter total conhecimento da palavra, porque o que acontece? O que a palavra diz em Deuteronômio? Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, né? Ele não sabia, mas ele fez um voto a Deus. E ele falou, olha, se eu ganhar, a primeira pessoa que vier, a primeira coisa que vier ao meu encontro, eu vou oferecer como sacrifício. Só que ele não sabia que quando ele volta dessa guerra, vem a filha dele. E aí, um voto, a palavra de Deus diz que é melhor não votar, mas se votar, nós temos que pagar. Eu até preparando isso, eu estava lembrando, muitas vezes hoje, as pessoas fazem votos de casamento, votos de aliança, e fazem sem ter noção o que é fazer um voto. O voto é algo muito sério para Deus, a aliança é algo muito sério. Então, é muito importante aquilo que nós falamos. O voto não é obrigatório, mas se a gente vota, a gente tem que cumprir. 1 Samuel 15, 22, o Senhor diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender e obedecer, né, melhor que a gordura de carneiros. E Números 32 diz, quando o homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, o fará. Então, o que acontece? Jefté ele faz esse voto. E quando ele volta da batalha, ele encontra sua filha. E aí a gente vê que a Bíblia mostra que ela foi chorar, né? Porque era alguém que... Alguns estudos dizem que literalmente ela não foi morta.
Ela foi proibida de casar, né? Não se sabe ao certo. O que parece é que ela tinha sido morta, né? Mas estudando um pouco isso, isso não ficou claro. Parece que ela também não casou a vida inteira e ela chorou essa questão, porque era muito importante isso, principalmente para as mulheres. Não só casar, mas ter filhos e tudo isso. Mas o que a gente pode ver também é que ele foi também um líder sábio. Porque em Juízes 12, de 1 a 7, fala que quando acabou essa guerra, né, com os amonitas, Efraim, enraivecida, porque a tribo de Efraim ficou com raiva porque foi deixado para trás na batalha. Eles não chamaram eles para participar dessa batalha. E literalmente eles ficaram com raiva e foram questionar, né, Jefité. Em Juízes 8, depois vocês podem estar vendo, Juízes 8, de 1 a 3, Gideão passou por isso. Ele também não levou a tribo de Efraim para uma guerra. E os efranitas foram lá tirar satisfação com ele. Por que você não levou? Mas Gideão apaziguou, falou que não era para ir, e eles aceitaram. Só que dessa vez, com Jefité, ele falou que não. Ele falou assim, olha só, a gente vai partir para cima, né? E literalmente ele foi para a guerra e ele venceu realmente a tribo de Efraim. Então, o que é muito importante a gente está vendo nessa vida desse homem? Um homem que aparentemente não tinha nem porquê estar como um herói da fé, por causa de toda a sua história, mas o que é lindo na palavra de Deus é que Deus nos mostra e nos ensina através da sua palavra. Um homem que começou não muito bem, né? Que teve uma história de vida familiar ruim, mas que Deus transformou isso em bênção na vida dele. Durante 6 anos, Jefité usou de sabedoria para dirigir o povo e foi juiz por 6 anos em Israel. Então, conclusão que a gente pode chegar de toda a história de Jefité? O começo dele não foi bom, ele teve rejeição, ele teve traumas de infância, ele teve tantos problemas. Mas em vez dele vestir essa carapuça aí de derrotado, rejeitado, não. Ele se colocou diante de Deus. Tudo aquilo que ele ouviu da palavra, né, ele começou a colocar em prática. E isso que Deus fez. E como Deus pode fazer até hoje com cada um de nós e com todas as pessoas que querem. Deus transforma vidas. A gente não vai ficar ligado ao passado, à rejeição, ao problema, mas Deus traz essa cura, Deus muda a nossa história, Deus muda todo o contexto da nossa vida e ainda nos usa, né, com graça, com unção, com sabedoria, para abençoar a vida de outros e abençoar o reino dele. Então, em 1 Coríntios 1, 28 diz, Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Uma vez eu ouvi uma coisa e achei muito interessante. Deus forma o shopping center dele com sucatas. Né? Então ele pega assim, pessoas que a gente não dá nada, pessoas que a gente de cara já julga de alguma maneira, mas Deus pega as coisas loucas desse mundo para se tornar sábio, né? E eu louvo a Deus, porque eu lembro da minha vida, né? Quem era eu quando o Senhor me olhou com 16 anos, né? Totalmente afastada de Deus, e Deus olhou e Deus via além, né? Às vezes muitas pessoas nem poderiam olhar dessa maneira. Imagina uma história meio complicada familiar, uma coisa ruim, muita coisa, muita história ruim. Mas Deus faz isso, querida. A única coisa que a gente precisa é se colocar diante do Senhor. Que Deus abençoe o tempo de refletir, compartilhar em grupo. Não fique fora do compartilhamento, porque isso é a parte mais importante. A gente cresce quando a gente ouve o outro, tá? Que Deus abençoe.